Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso introdutório de Parse Server e agora chegou o momento de nós trabalharmos um pouco aqui com o banco de dados do Parse Server aqui dentro da Back4App. Então, se você acessar aqui o seu projeto, que no nosso caso é o Demo Parse, e acessar a aba Banco de Dados Database, você consegue encontrar as duas classes que são geradas automaticamente quando você cria um projeto aqui no Parse Server. A classe de Role e a classe de usuário. Nessa classe de usuário, como eu falei, nós vamos ter a lista de todos os usuários do nosso aplicativo. Então, todos os usuários que fizeram cadastro no aplicativo nós teremos aqui nessa tabela e nós podemos, inclusive, adicionar outros dados que o usuário obrigatoriamente tem que colocar, como, por exemplo, CPF, RG, endereço, foto, etc. Aqui nós podemos criar outras classes também. E o que seria uma classe? Uma classe seria uma representação de algum objeto na vida real. Então, se eu, por exemplo, estou trabalhando com uma loja virtual, eu posso ter uma classe produto, que simplesmente vai guardar todos os produtos da minha loja. Se eu tenho, por exemplo, um aplicativo, uma plataforma de cursos, eu tenho vários cursos. Então, eu posso criar uma classe curso, onde ele vai armazenar todos os cursos dessa plataforma. Na mesma plataforma, eu posso ter uma classe certificado, que vai armazenar os certificados dos alunos na plataforma. Eu posso ter, por exemplo, uma classe que vai indicar as compras. Então, posso ter uma classe onde vai estar listado todas as compras dos alunos na plataforma. Então, tudo, digamos, que você pode separar, que você pode categorizar, você vai criar uma classe e você pode criar, inclusive, relação entre as classes, que é algo que nós vamos ver mais para frente. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma lista de produtos, né? Eu estou criando uma loja virtual, então eu quero ter uma lista de produtos da minha loja. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nome da classe e nós vamos sempre colocar o nome da classe com a primeira letra maiúscula e o resto em minúsculo. Então eu vou chamar aqui de Product. Legal? É bem interessante também e bem importante que você coloque no singular, não coloque no plural, porque se você colocar no singular, depois vai fazer muito mais sentido. Aqui nós vamos selecionar o tipo de classe que nós queremos e aqui eu vou deixar a classe personalizada. Aqui eu vou falar qual que é o modo de proteção da classe. Então aqui ela é protegida e aqui ela é pública. O que significa uma classe pública, esse Public Read and Write Enable? Significa que qualquer pessoa ela conseguirá acessar, ler e editar os dados da sua classe. Normalmente você não quer essa opção aqui, porque senão qualquer usuário poderia zoar todo o seu banco de dados. Normalmente a gente utiliza essa opção de protegido. Por enquanto, só para você entender como que funciona, eu vou deixar nessa opção e depois eu já te explico o que problemas pode causar essa opção aqui. Legal? Então eu vou fazer o seguinte, coloquei o nome da classe, deixei essa opção pública e vou criar a classe. Pronto, observe aqui que apareceu uma nova aba, que é a minha classe Product. Então eu tenho a Role, tenho a User e tenho a Product. Por padrão, toda classe que eu criar, ela já vai vir com 4 colunas. Eu tenho a coluna Object ID, que é o ID do objeto da nossa classe, e esse ID é único para cada um dos objetos da classe. Nós temos o Created At, que é a data que esse objeto foi criado aqui na nossa tabela. Nós temos o Updated At, que é a data que esse objeto foi atualizado na última vez aqui na nossa tabela. E nós temos o ACL, que são configurações de segurança do objeto. E já já nós podemos falar sobre isso, mas no momento é um assunto um pouco mais avançado, então nós não vamos abordar por enquanto, legal? E nós podemos criar outras colunas também. Então, vamos supor que eu queira armazenar o nome do meu produto. Estou na classe produto, quero armazenar o nome de um produto. Venho aqui, coloco que a minha coluna deve se chamar name. E é bem importante aqui que você coloque sempre em letras minúsculas o nome da coluna, a não ser que ela possua vários nomes. Então, vamos supor que eu queira nome completo, que significa full name. Eu poderia ter full e aqui poderia ter name, sempre com um N maiúsculo. Não é um belo de um exemplo, mas entenda que você deve colocar essa nomenclatura para manter o padrão aqui. Ó. Observe que o created at é created e o A do at é maiúsculo. Então, utilize sempre esse padrão. Vou colocar aqui que minha coluna se chama name, que é o nome do produto. E aqui nós precisamos informar qual que é o tipo de coluna, qual que é o tipo de dado que nós vamos armazenar nessa coluna. Nesse caso, nós podemos armazenar um booleano, que é true ou false, verdadeiro ou falso. Posso armazenar uma string, que é um texto. Posso armazenar um número, posso armazenar uma data, posso armazenar um objeto,
posso armazenar uma lista, posso armazenar um ponto geográfico, posso armazenar um polígono, posso armazenar um arquivo, um ponteiro e uma relação. No nosso caso, o nome do produto é um texto, então o texto nós vamos colocar string. Olha só. Aqui nós vamos colocar um valor padrão, caso eu queira ter um valor padrão. Então aqui, se eu quiser que todo produto que eu criar já venha com um nome padrão aqui, eu posso colocar, por exemplo, o nome padrão pode ser não definido. Legal? Então se eu não especificar o nome, ele vai vir como não definido. E aqui eu falo se essa coluna é obrigatória ou não quando eu crio um novo produto. Eu vou falar que é obrigatório sim. Toda vez que eu criar um produto, eu preciso ter um nome para esse produto. Se eu não tiver um nome, qual o sentido que faz? Não faz, né? Então eu vou colocar que é obrigatório. E vou adicionar a coluna. Olha só, ele já criou uma coluna aqui, name, ela é do tipo string e ela tem um asterisco para indicar que ela é obrigatória. Aqui é legal que a gente pode até reordenar as colunas para ficar mais fácil a visualização. Então, se você tiver 20 colunas aqui, você pode colocar na ordem que você preferir. Agora, vamos começar a adicionar dados a essa tabela. Então, eu vou clicar aqui em add row, então adicionar uma nova linha. E aqui eu posso especificar o nome do produto que eu quero colocar. Então, eu vou colocar o nome aqui, Monitor Full HD. Legal. Quando eu dou Enter aqui, olha só, o Object ID, ele está mostrando que é automático, o Updated at é automático e o Created at é automático. Então não preciso colocar nenhum desses aqui, vou clicar em ADD e pronto. Olha só que bacana, ele já gerou um ID único para esse meu objeto, ele já gerou aqui o Created at, criado em 28 de novembro às 22:38:39 e ele foi atualizado em 22:38:39 na mesma data aqui da criação. Se eu atualizar aqui, então ao invés de Full HD, agora ele é 4K e der um Enter, olha só, ele já atualizou o horário em que ele foi atualizado. Então, ó, ele foi criado a 38 minutos e 39 segundos e ele foi atualizado em 39 minutos 02 segundos. Então, qualquer coisa que você fizer aqui no seu objeto, ele já vai modificar aqui a data em que ele foi atualizado. Legal? Então consegui armazenar aqui já um produto com o nome do produto. Vou criar mais um produto aqui. Então vou colocar um produto, mouse Logitech. Beleza. Clico em ADD e olha só que legal, ele já criou mais um produto na minha lista. Posso vir aqui, mais um, teclado Logitech. Dou um Enter, ADD e beleza. Vamos testar agora o que acontece se eu tentar adicionar um produto e não especificar o nome. Vamos ver o que acontece. ADD e olha só, ele apareceu não definido. Então, como eu coloquei que o valor padrão da minha coluna era não definido, se eu não especificar, ele vai colocar o valor padrão que é não definido. Legal? Vou excluir esse meu produto, porque eu não quero ter um produto não definido. Clico nele aqui, clico no lixinho aqui no topo, quero deletar e pronto. Acabei de deletar ele da minha tabela. Observe que a tabela aqui é muito parecida com o que nós temos, por exemplo, no Excel. No Excel nós temos colunas e nós temos as linhas que representam os objetos. Legal? Agora eu vou criar mais uma coluna. Então eu tenho os meus produtos e eu quero adicionar mais uma coluna que vai ser o preço do produto. O preço é um texto? Não, o preço é um número, né? Então eu vou colocar aqui que o tipo da coluna é o tipo number, então tipo número, e eu vou falar que o nome da coluna é price. Então, preço. Vou falar que ele não tem valor padrão, então se eu não especificar, ele vai ficar vazio mesmo. E eu vou falar que ele é um campo obrigatório. Legal? Vou adicionar a coluna. Legal. Agora eu vou arrastar essa coluna de preço para ficar do lado do nome, para a gente manter organizado. E eu vou falar que o teclado Logitech é R$500. Vou falar que o mouse Logitech vamos colocar aqui R$299,99. É bem importante que aqui você coloque ponto quando você quiser utilizar casas decimais, como está no padrão inglês aqui, não é vírgula, é ponto, legal? E o monitor 4K vamos colocar aqui, sei lá, R$2.000, não sei quanto está custando no momento, R$2.000. Legal? Então observe que eu já consegui armazenar os nomes e os preços dos produtos. Agora vamos supor que eu quero armazenar o estoque do produto. Então venho, crio mais uma coluna, falo que o estoque é um número também, chamo ele de estoque, e falo que por padrão ele tem 0 de estoque. Então sempre que eu criar um produto, ele por padrão já vai começar como 0 e eu vou falar que ele também é um campo obrigatório. Vou adicionar, tá aqui no final, vou voltar para cá e olha só, o meu teclado ele tem 10 no estoque, o meu mouse ele tem 5 no estoque e o monitor ele tem 2 no estoque.
Legal? O que mais eu posso criar aqui de coluna? Eu posso vir aqui, adicionar mais uma coluna, e aqui eu vou falar que eu vou colocar uma coluna que indica se está vendendo ou não. Então, uma coluna que indica verdadeiro ou falso é uma coluna booleana. Vou vir aqui e vou chamar de is selling. Então, está vendendo ou não. Aqui eu posso colocar um valor padrão, então por padrão vai ser false, true ou não definido. Aqui no caso eu vou falar que por padrão ele não está vendendo e eu vou falar que também é um campo obrigatório e vou adicionar. Arrasto para cá para organizar melhor e eu falo que o teclado Logitech está vendendo, o mouse Logitech está vendendo e aqui o monitor 4K ele terminou, ele tem 0 aqui no estoque, então por isso ele não está vendendo. Então true significa sim, false significa que não e assim dessa forma a gente consegue organizar. Legal? Vou adicionar mais uma coluna e eu vou falar, por exemplo, data de lançamento. Então vou colocar aqui a data de lançamento, é do tipo data, legal? Vou chamar de launch date. Vou falar que não tem valor padrão e vou falar que não é obrigatório. Então olha só, não preciso mais especificar o launch date. Vou add, então adicionei a coluna, vou arrastar para cá. Observe que ele não tem um asterisco agora porque não é obrigatório. E eu posso falar que o lançamento do teclado Logitech foi em 4 de agosto, às 23h43. O lançamento do mouse Logitech foi vamos voltar aqui, foi em 9 de junho de 2021. E vou falar que o monitor 4K não tem nenhuma data aqui de lançamento. Então ele fica aqui escrito undefined, ele não está definido. E agora, para finalizar, vamos adicionar mais uma coluna. E essa coluna vai ser a imagem do produto. Então eu posso vir aqui, colocar que é do tipo arquivo. Eu vou chamar de image, posso chamar aqui do que eu quiser, não vai ter uma imagem padrão e eu vou falar que esse é um campo também não obrigatório. Vou adicionar a coluna, pronto, vou arrastar a coluna aqui para o lado, legal. E aqui eu vou pegar, por exemplo, o mouse Logitech, vou clicar 2 vezes, ele já abre o seletor de imagem para mim, eu vou clicar na imagem, vou clicar em abrir e ele já vai fazer o upload da imagem aqui para mim e confirmar que o upload foi feito. Se eu atualizar aqui, eu posso clicar nesse botãozinho e olha só, eu já consegui armazenar a imagem do mouse que eu estou vendendo. Então agora o que eu poderia fazer? Eu poderia ler os dados dessa tabela lá no meu aplicativo e poderia exibir esses dados para o usuário, por exemplo, conferir o preço, conferir o estoque, conferir se está vendendo, conferir a imagem. Então olha só, é dessa forma que a gente estrutura aqui os dados no Parse Server. E aí eu posso criar quantas classes aqui eu quiser. Então se eu quiser criar uma classe de compras, então vou colocar aqui Purchase, então a classe de compra, vou colocar que ela é pública também, criar uma classe, eu posso simplesmente colocar todas as compras feitas pelos usuários dentro dessa minha classe. Então posso especificar aqui qual usuário que fez a compra, qual compra que foi, qual data, qual valor que foi pago, tudo isso de forma bem simples de gerenciar aqui dentro do painel do Parse Server, bem bacana mesmo. E o mais importante aqui que você deve entender é que por enquanto nós adicionamos os dados diretamente aqui no dashboard, diretamente aqui no painel do Parse Server, mas depois nós podemos modificar, editar, deletar esses dados diretamente via uma API, diretamente via um aplicativo, diretamente via um sistema, sem precisar ficar entrando nessa página. Essa página aqui é feita mais para a gente conseguir visualizar os dados e conseguir entender aqui a forma que os dados estão armazenados. Legal? E para finalizar essa aula, eu só gostaria de mostrar alguns recursos aqui dessa área de banco de dados que nós temos. Então, o primeiro recurso é esse botãozinho aqui, mais row, que ele adiciona uma nova linha. Nós já utilizamos aqui, o botãozinho aqui de baixo faz a mesma coisa. O botão mais column adiciona uma nova coluna, é a mesma coisa de você vir aqui no final e clicar. Nós temos o botãozinho aqui de deletar, então eu posso selecionar algumas linhas aqui e clicar em deletar, que ele já deleta, nós já fizemos isso. Tenho esse botão aqui para atualizar, então ele já pega os dados mais atualizados aqui para a gente. Tenho esse botãozinho aqui para filtrar, que é bem legal, então eu posso falar que eu quero filtrar e eu somente quero os produtos que estão vendendo. Então eu vou colocar isSelling equals true. Equals true. Se eu aplicar, ele vai trazer os produtos que estão vendendo. Eu quero falar que eu não quero os produtos que estão vendendo, eu quero os produtos que não estão vendendo. Vou aplicar e olha só, trouxe somente o produto que não está vendendo. Posso limpar os filtros e colocar outro filtro. Por exemplo, eu quero que o preço ele seja, vamos colocar, maior, greater than 300. Então, quais produtos eles são mais caros que 300?
Olha só, o teclado Logitech e o monitor 4K. Se eu quiser que seja menor que 300, é somente o mouse Logitech. E eu posso colocar quantos filtros eu quiser aqui. Então eu quero maior que 300, vamos colocar aqui, maior que 300. E eu quero que o nome ele comece com T. Olha só, encontrou aqui o teclado Logitech. E por que ele encontrou? Porque o preço é maior do que 300 e o nome começa com T. Então dá para ver que nós podemos aplicar vários e vários tipos de filtro aqui diretamente no painel e todos esses filtros podem ser aplicados diretamente no seu aplicativo. Então você vai ter um grande poder de filtrar esses dados e exibir para o seu usuário somente os dados que importam para ele. Legal? Depois nós temos esse outro botãozinho aqui e esse outro botão permite que você reordene as colunas, igual a gente já estava fazendo antes. Então reordenar, então eu quero que a imagem fique no começo e o Object ID aqui fique no final, então eu posso reordenar e eu posso esconder algumas colunas também que não me importam. Então, por exemplo, vamos supor que Created At e Updated At e o ACL não servem para nada para mim, eu posso esconder essas colunas para elas não ficarem ocupando muito espaço aqui da minha visualização. Legal? E agora, por fim, nós temos esse botão 3 pontinhos, onde eu posso configurar a segurança dessa classe. Eu posso adicionar uma linha, uma coluna e adicionar uma nova classe. Eu posso deletar uma coluna, então eu posso selecionar aqui uma coluna que eu não quero mais utilizar e deletar essa coluna. Eu posso deletar a classe, eu posso deletar todas as linhas. Tome bastante cuidado com esses comandos aqui, porque eles podem causar um grande estrago. Nós podemos importar dados. Nós podemos exportar os dados em JSON e CSV, então você pode exportar os dados e colocar no Excel, por exemplo. Nós temos aqui a opção do Index Manager, que ele abre exatamente o mesmo menu aqui lateral. E nós temos o API Reference, que ele abre exatamente aqui o caminho API Reference na documentação. Legal? Então agora que você já tem uma noção de como que funciona aqui o painel do database, do banco de dados do Parse Server, vamos começar a adicionar e ler dados aqui nessas tabelas através do que a gente chama de API. E nós vamos descobrir o que é uma API na próxima aula.